palavra abençoada, Hebreus capítulo de número 12. Hebreus capítulo de número 12. Quem achou, diga glória a Deus. Hebreus capítulo 12, o versículo que nós vamos ler é o de número 11. Isso. Glória a Deus. Levante a sua Bíblia. Pai amado, Deus querido, Espírito Santo, que o Senhor fale ao coração dessa pessoa nessa noite. Que, meu Deus, o Senhor possa me usar, que eu possa ser, meu Deus, instrumento, meu Deus, ferramenta nas tuas mãos, para levar uma palavra, meu Deus, de conforto, uma palavra, meu Deus, de bênção para o coração dessa pessoa. Que, meu Deus, o Senhor me use grandiosamente para mostrar para essa pessoa como é necessário te servir, te buscar e te honrar. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? A palavra de Deus no capítulo 11 diz assim: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser do que, pessoal? De gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Coloca para mim na linguagem de hoje esse mesmo versículo. Olha que tradução que vai trazer um pouquinho mais de entendimento para você. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo do quê? De tristeza. Porque a pergunta é: alguém gosta de ser corrigido? Ninguém gosta. Ninguém gosta de correção. E sabe qual é o pior? Que quando tem gente que ela pode estar errada, mas ela não gosta de ser corrigida. E isso é o que mais, irmão, eu acho engraçado, que tem gente que está errada, mas ela não gosta de ser o quê? Corrigida. Porque isso é do ser humano. Nenhum ser humano gosta de ser corrigido. Mas se há correção, é porque é necessário colocar algo que, irmão, em ordem. Ninguém é corrigido por acaso. Ninguém é corrigido, irmão. Não se corrige algo que está certo. Só se corrige algo que está o quê? Errado. É isso que você tem que entender. Então a correção ela é necessária. Porque aí continua dizendo, e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos, recebem como recompensa uma vida. Digam glória a Deus. Então você vê que é necessário, muitas vezes, na vida, sermos corrigidos. Corrigidos para crescermos. Corrigidos para aprendermos. E lá em Provérbios, abre aí Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12, a Bíblia fala mais sobre correção. Olha o que a Bíblia diz aí, ó, Provérbios 11, versículos 12. Perdão, Provérbios 3, né? Provérbios 3, versículos 11 e 12. Isso. Quem achou, diga amém. Diz, filho meu, não rejeites o quê? Nem o quê? Nem te aborreças
com a sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer o quê? O bem. Então, ser repreendido é necessário para o nosso bem. Eu tenho falado esses dias sobre isso. Até eu gravei um vídeo da palavra de luz e eu falava. Que nem, vamos supor, eu estou aí passando por um momento com uma enfermidade, anemia. Né? Anemia é uma pessoa que está com o ferro muito o quê? Muito baixo. E aí, qual é a melhor fonte de ferro, de proteína que existe no mundo? O fígado. Fígado bovino. Só que eu já falei para vocês e repito. Se existe algo que eu não gosto, é fígado. Se você quer fazer raiva ao pastor Cleito, convida ele para comer um fígado. É brincadeira. Eu não gosto. E não é que eu não gosto porque eu não comi. Você pode falar, não, pastor, o que eu faço? Irmão, eu já comi de vários tipos, irmão. Cozido, com cebola. Irmão, como chama? Tirinha. Irmão, é um negócio, quando eu como, me dá até uma ânsia. É eu. Só que a pergunta é, eu não gosto. Não gosto. Mas se eu passar por uma anemia e precisar comer, eu vou comer ou não vou? Sim ou não? Por quê? É necessário. Não é porque eu não gosto. Então, às vezes, você diz, pastor, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo outro. Mas, irmão, não é o que você gosta, é o que é necessário para a sua vida. O que está sendo necessário para você? Às vezes eu fico vendo pessoas que dizem, pastor, eu não gosto e eu não quero, pastor, perdoar alguém. Eu não quero perdoar. Irmão, não é porque você quer ou não quer, é porque é necessário. Você sabia que quando você tem mágoa de alguém, rancor de alguém, ódio de alguém, raiva de alguém, você fica presa àquela pessoa? Você fica ligada nela. Talvez você não entenda o mundo espiritual, mas essa é uma realidade. Então, às vezes você diz, mas pastor, eu não vivo mais com aquela pessoa, mas você carrega ela lá no seu coração com aquela mágoa. Pastor, eu nem ando mais com aquela pessoa, eu nem vivo mais com aquela pessoa. Pastor, eu nem mais converso com aquela pessoa, mas ela está lá. Ela está lá, enraizada no seu coração, porque você carrega a mágoa. Por isso a necessidade de dar perdão, para você se ver livre daquela pessoa, para você, meu irmão, soltar aquela pessoa de você, para largar, sabe? E as pessoas não entendem. Então não é porque você quer ou não quer perdoar, é porque é necessário perdoar. Então você vê que existe coisas que você tem que entender isso. Você tem que entender. Às vezes você não gosta de um exercício físico, você não gosta de academia, você não gosta, né, de praticar esporte, mas não é não gostar, é que por corpo humano é necessário. Eu não gosto de beber água, eu não gosto de água. Não é que se você gosta ou não, não é gostar. Porque primeiro, se a água fosse boa, ela não era baratinha. Não é verdade? Entre uma garrafa d'água e um refrigerante, quem é mais caro? Refrigerante. Porque as pessoas gostam. Mas é pela necessidade. Água, meu irmão, é saúde. Eu estava vendo até uma matéria que as pessoas não entendem. O pastor está meio vida saudável, né? E aí eu estava assistindo um vídeo que a médica dizia que o correto, quando a pessoa acorda, é correto ela beber pelo menos um copo d'água, melhor 2, antes de qualquer coisa, até antes de escovar os dentes. Alguém chegou a ver
uma coisa, olha, não estou mentindo, já viram mesmo a reportagem que eu estou vendo. Porque diz que a água, ela limpa o organismo, né? Porque quando você dorme, o organismo continua trabalhando e às vezes fica alimentos nas paredes. E aí a água vem para limpar. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade de ir no banheiro. Porque elas não bebem. Aí eu não gosto. Por isso tem gente que vive com a saúde precária. Se hoje não quer beber, um dia, por você não beber, vai ser necessário tomar remédio. Quem está dando para entender? Então você vê que há coisas na vida que é necessário. Você como esposa, você como marido, não é porque você gosta ou não gosta, tem coisas que é necessário. Eu sempre digo, irmão, eu atendo casais, eu atendo pessoas e eu vejo, irmão, como o diabo trabalha. Como o diabo trabalha. É que nem, olha aqui para mim, irmãos. Vida a dois, deu para entender, né? Relação entre um homem e uma mulher não é, eu gosto, eu quero. É necessidade. É necessário, irmão, na vida de um casal. Não tem isso, eu não quero, eu não estou feliz. É por isso que há destruição. Tem coisa, irmão, que é necessário. Desculpa o que eu vou falar, às vezes tem que fazer até sem gostar, sem querer, porque é necessário. Às vezes é necessário para o homem e às vezes é necessário para a mulher, naquele momento. Porque eu já peguei tantos casais que não fizeram por alguma coisa e houve traição. Ah, pastor, então vai haver traição se não fizer? Irmão, não digo que vai ter, mas a grande maioria que eu atendi até hoje é por causa disso. Quem está dando para entender, diga amém. Então, é um despertar para você. Não é, meu irmão, por querer, é por necessidade. Um casal necessita ter um elo. E desculpa eu falar, a vida dois é o elo. É necessário. E as pessoas não entendem, elas não colocam isso na cabeça. É necessário, às vezes, você, mulher, engolir alguns sapos. É necessário, às vezes, você, marido, sabe, deixar sua mulher falar. É necessário. Já viu aquele ditado? Quando um não quer, dois é necessário. É necessário deixar ela falar. É necessário. Para que o relacionamento vá bem. É necessário. Às vezes é necessário, irmãs, você, né, não levar para o coração a forma que o seu marido às vezes fala, algumas coisas que te entristecem. Já viu aquele ditado? Deixa entrar por aqui e sair por aqui. Necessário. É necessário. E outra, e às vezes é necessário, no momento que alguém está estressado, não ter briga. Quer colocar, vou falar uma coisa para vocês aqui, um conselho. Quer colocar um papo reto, é papo reto lá que tem na escolinha, né? Na escolinha não, lá com os teens, né? E as meninas. E o papo reto, eu vou dar um conselho, irmão, de mestre. Não se começa uma DR, resolver um problema em meio a uma chateação. Nunca tente conversar com alguém no meio, meu irmão, de ânimos alterados. O melhor momento, por incrível que pareça, para um casal conversar, eu acabei de falar qual era o momento. Termina o momento a dois, todo mundo está relaxado, pode entrar.
E aí você começa a falar, ô amor, sabe aquela forma que você falou? Eu te amo muito, mas eu não gostei daquele jeito, não. Muda esse jeito aí. Te amo tanto. Você sempre me tratou tão bem. Às vezes nem tratou. Mas você fala assim, você não tratou tão... Não fala assim comigo, não. Que isso me deixa mal. Eu duvido se ele vai rebater. Que ele está feliz naquele momento. Sim ou não? Tem que ter sabedoria, irmão. Tem que ter sabedoria. Sabedoria. A necessidade. É necessário ter sabedoria. Aí você quer tratar um assunto, às vezes delicado, ele emburrado, ela emburrada. O que você vai conseguir? O que você vai conseguir resolver? Nada. Às vezes é necessário, irmão, pais dar atenção aos filhos. Ainda mais com essas, meu irmão, onda de coisas que estão acontecendo. Esses dias eu vi minhas meninas falando de um tal de 6-7. É 6-7? É? 6-7. Eu falei, o que é 6-7, menina? Aí elas faziam ainda assim. Eu falei, o que é isso? Falou, não, pai, 6-7. Eu fui atrás, irmão. Irmãos, olha como nós temos que estar atentos às nossas crianças. Formar áurea. Hã? Como? Farmar. Olha, tá vendo? A minha farma áurea, meu irmão, é um pedala Robinho. É um samba Tebes. Aí eles vão farmar muita áurea. Você vê, irmão. Só que aí, às vezes, nós não damos atenção. Se nós não dermos atenção, vou ser sincero, irmão. Irmão, eu vou falar porque eu sou pai. Irmão, é chato pra caramba, irmão. Você, tipo, às vezes, e ver caderno de filho, abrir o material, lição de casa. Às vezes minhas filhas chegam com lição de casa, irmão. Irmão, eu já estudei, né, no meu passado. Estou estudando agora. E ainda ter que ver lição de casa, irmão. É chato. Sinceramente. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Mas é necessário. Porque é na lição de casa que você vê o que seu filho está aprendendo de verdade. Mas muitos pais não fazem isso. Acha que isso não é necessário. Porém, é necessário. Quem está dando para entender? É muito necessário. Aí, olha o que diz aí também em Romanos 5. Romanos capítulo 5. Abre aí. Isso. Olha o que é necessário, que você não quer passar. Mas é necessário. Romanos capítulo 5. Minha mulher ali deu risada de mim, irmão. Eu não sou falar. É farma áurea. Hã? Aura. É, irmã. Aí, ó. A Joelma já viu que é demônio, já. Que Romanos 5, versículo 3. Olha aqui, ó. E não somente isso, mas também nos gloriamos aonde? Sabendo que a tribulação produz o quê? A paciência e a experiência. Falei disso esses dias. Então, a pergunta é, alguém aqui gosta de passar tribulação? Alguém aqui gosta de ir para o deserto? Alguém aqui gosta de luta? Ninguém, irmão. Ninguém gosta. Entre a bênção e a luta, o que você prefere? Só a bênção. Ninguém quer. Mas você sabia que é na luta, que é na guerra, que é na diversidade que você vai criar o quê, irmão? Experiência. É na luta, é na guerra que você vai criar, irmãos, nada mais, nada menos que estrutura cristã. Você pode ver quantos homens na Bíblia
cresceram na onde? No deserto. Cresceram no deserto. Quantos homens na Bíblia cresceram debaixo de luta, debaixo de adversidade? Foi isso que aconteceu. Foi isso. Então você precisa entender, irmão, que muitas vezes não é o que você quer, e preste atenção em mim, não é o que você quer, não é o que você, meu irmão, pensa, é o que é necessário para nós, crescimento. Quantas vezes, irmãos, eu aprendi a orar mais, eu aprendi a ir mais para o altar de Deus em momentos de tribulação. A tribulação fez eu aprender a colocar o joelho no chão e a cara onde? No pó. Então Deus, ele viu que era necessário eu passar por isso para que eu viesse o quê? Crescer. Então isso que você está passando, às vezes não é que Deus é ruim com você não, é mal com você não. Ele está deixando isso acontecer para você criar experiência, crescimento, para você ser abençoado mais e mais. E você às vezes não entende, mas é necessário. Que nem todo mundo quer, acabamos de cantar, o cumprimento do quê? O cumprimento do quê? Mas sabe o que muitas pessoas não querem? Salmos 27. Olha o que o Salmos 27 diz aí, ó. Salmos 27. Quem achou, diga amém. Amém? Salmos 27, versículo de número 14. Lê bem alto. Espera, anima-te, e ele fortalecerá. Espera, pois, em quem? No? Olha aqui para mim. O que fortalece o coração é a promessa? É o quê? Esperar. Você quer ter um coração fortalecido, mas você não quer esperar. Você só quer o cumprimento do quê? Da promessa. Você quer ver só sua casa servindo ao Senhor. Você quer só ver o marido ou a esposa não indo embora. Mas ninguém quer esperar em Deus, confiar em Deus. Mas para ter, como eu disse aqui, ó, para que você possa ter um coração fortalecido, é necessário esperar. É necessário. É algo, meu irmão, fundamental para mim e para você ver a glória de Deus. Todo mundo quer, todos nós gostamos do quê? De vitória. Sim ou não? Só de vitória. Mas olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, para terminarmos. Livro de Tiago, capítulo 1. Capítulo 1, versículos 2. Versículos 2, 3 e 4. Vamos lá. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera o quê, pessoal? Tenha, porém, o quê? A sua obra, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que é necessário passarmos pela luta para termos vitória. Passarmos pela luta para termos vitória. Necessário. Porque a luta, ela traz o que a nós? Paciência. Não é a vitória que te traz paciência, mas a luta.
As coisas de Deus é tudo invertido. Né? Não parece? Mas é. Que nem, irmão, não é que você tem que vir na igreja para... Não é que o pastor ficou brigando você vir para a igreja. Você tem que ir na igreja segunda, quarta, sexta, domingo, reunião especial, culto especial. Você tem que vir. Irmão, não é por mim. Irmão, hoje, mais cedo, o tempo deu uma mudada, né? Como deu uma mudada agora. Mas de tarde, pegou o povo mais de surpresa. Veio menos gente no culto da tarde hoje. Menos gente. Eu preguei do mesmo jeito, porque não é pela quantidade de pessoa. Pode ter 2, 3, 10, 20, 100. Eu vou pregar da mesma forma. Então não é pela quantidade. O pastor não está preocupado em quantidade. O pastor está preocupado, irmão, com você, que você precisa aprender. Eu falava hoje uma coisa, irmão, que engraçada que aconteceu comigo na caminhada, né? Lá onde eu moro, eu tenho um vizinho que ele está estudando para pastor. E esse dia eu cheguei em casa, né? Eu acho que ele está esperando a esposa ficar pronta. Aí ele, quando viu eu chegando, ele saiu: ô pastor, eu falei: tudo bom? Faz tempo que eu não te vejo, ele tudo. Aí ele sentou assim e começou a conversar comigo. Ele falou: não, pastor, estou fazendo a escola para pastor, né? Um ministério que ele vai, tem isso. Eu falei: que bom, isso aí, estude bastante e tal. Aí ele falou assim: o senhor começou... Quantos anos o senhor tinha? Aí eu olhei para ele assim e falei assim: irmão, minha escola, a primeira igreja que nós chamava a comunidade foi com 16 anos. Eu era menininho, era garotinho, né? Aí eu falei para ele assim, que sabe o que olha como foi necessário para mim começar, irmão, cedo. Eu falei para ele assim, que hoje tem coisas que eu prego, que eu olho lá atrás e falei: meu Deus, quando eu preguei essa palavra um dia, eu preguei tudo errado. Porque eu falei uma coisa, irmão, que eu tinha um entendimento que é errado. Só que isso eu aprendi agora, assim que eu digo, né? Aprendi depois. Mas a pergunta é: será que Deus viu que eu fiz errado? Talvez foi errado, mas Deus sabe que o que eu estava ensinando para aquele povo era algo certo. Talvez o meu entendimento poderia ser o quê? Errado. E foi necessário para mim, porque eu cresci. Aí hoje você tem a oportunidade de aprender algo hoje melhor, porque eu digo que a tecnologia... Onde? Em casa, pela internet. Olha que beleza. Olha que beleza. Antigamente tinha isso? Não. Antigamente não tinha isso. Então olha que coisa diferenciada. Então, a mesma coisa, conhecimento. Que nem eu estava... Aí eu dei para o povo aqui uma visão daquela palavra do... Você lembra daquela passagem bíblica quando uma mulher veio falar para o profeta que o marido dela tinha sido... Os filhos dela estavam sendo levados porque o marido dela tinha adquirido uma dívida? Quem lembra disso? Então... Que nem antigamente você fazia, esse profeta era um relaxo, né? Como ele deixou, como esse marido dessa mulher deixou uma dívida. Mas você sabe qual era a dívida? Vocês lembram quando o Elias disse assim, né? Só eu não me dobrei a Baal. E aí Deus falou: Elias, mas 7.000 não se dobraram. Sabe quem eram esses 7.000, irmão? Eram homens que estavam escondidos, que esse homem, marido dessa mulher, sustentava. É por isso que ele adquiriu dívidas, para sustentar esses profetas que não se dobraram a Baal. Ele que dava pão de comer para esses profetas. Então, como nós conhecemos tudo isso? Hoje, a tecnologia consegue fazer nós ter um estudo mais aprofundado, meu irmão, de um assunto. Olha aí. Então, tudo cresceu. Aí você tem a oportunidade de vir na igreja, assistir o culto, a pessoa não vem. Irmão, não é que é obrigação você vir, é necessário. Você só aprende se você ouvir. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer?
Quem está dando para entender, diga glória a Deus. É necessário. Então, quando você aprender que não é aquilo que você gosta, não é pelaquilo que você quer, mas sim pela necessidade, você vai crescer na vida. Você vai crescer. E aí eu digo, você acha, irmão? Você acha que eu não queria, domingo, poder ir em um parque com a minha família? Você acha que eu não queria um domingo passar de manhãzinha até a tardezinha numa praia com os meus filhos, vendo eles correr na areia? Você acha que eu não gostaria? Eu gostaria. Era o que talvez eu queria. Mas não é o que eu quero, é o que é necessário hoje. E o necessário hoje é Deus, ele me colocou para pregar o evangelho. Quanto mais pessoas conhecerem da palavra, mais pessoas salvas serão. Então é o que é necessário. O que é necessário. Muita coisa eu queria, mas o que é necessário hoje? O que é necessário? Você acha que eu não queria ter uma coisinha melhor, dar uma condição melhor? Mas o que é necessário para a minha vida? O necessário na minha vida hoje é pregar o evangelho. Quem está dando para entender? O que é necessário para você? Não é o que você quer, é o que se torna necessário, que vai fazer a grande diferença no nome de Jesus. Se você entendeu, pode aplaudir Jesus.